Bom, então com base em tudo que nós vimos até agora, para quem que as empresas vão utilizar a tecnologia dentro das suas atividades? Um dos principais motivos era para a resolução de problemas. Então, dentro da empresa nós temos lá várias necessidades e uma das formas mais fáceis geralmente de se resolver uma necessidade é com a utilização de tecnologia, como por exemplo, eu necessito saber lá a quantidade de um determinado produto que eu tenho dentro do estoque. Digamos que nós temos um estoque extremamente grande lá, somos um grande atacadista e nós temos vários produtos e eu estou com dúvida, por exemplo, num determinado produto que eu acho que não está batendo com o que está armazenado no sistema lá e eu quero fazer a recontagem. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso utilizar, adotar dentro da nossa empresa lá chips RFID, por exemplo, nas caixas, a hora que são armazenadas, e eu simplesmente vou com o leitor lá de RFID, vou passando lá no local onde que estão essas caixas, com a pistolinha de RFID, pressiono o botãozinho e automaticamente ele me mostra todas as etiquetas, ou seja, todos os produtos que tem daquele código naquela região. E automaticamente eu sei o que foi feito lá, por exemplo, a quantidade de estoque. Ou então eu quero fazer o controle de um determinado produto. Digamos que nós vamos nesse mesmo atacado, nós vamos fazer lá então o carregamento de um caminhão lá. Aí os nossos clientes fez lá uma determinada compra, eu vou lá no meu sistema de informação, no meu ERP e cadastro lá as minhas vendas que eu estou carregando nesse caminhão nesse exato momento. Aí ele simplesmente, o que que ele vai fazer? Eu cadastro lá, ó, esses são os produtos e essas são as quantidades. Digamos que todos esses produtos possuem código RFID, para facilitar aí a nossa explicação, que para quem não sabe, o código RFID, as etiquetinhas são possivelmente os futuros substitutos aí do código de barra. Assim que essa tecnologia baratear um pouquinho mais, os produtos vão vir todos com RFID de fábrica, né, as embalagens, e aí vai ser feita aí a automação desse processo de identificação em vez da utilização do código de barra. Então digamos que todos os nossos produtos já possuem essa etiqueta. Eu vou lá nesse caminhão e eu armazeno lá, por exemplo, ó, essa é a quantidade de cada produto. Aí eu coloco um portal lá atrás da entrada desse caminhão, onde nós vamos fazer a estocagem dos produtos, que quando você vai passando, ele vai lendo automaticamente, sem precisar apontar para ele, só passa a caixa e ele vai marcando todos os produtos que estão entrando. E automaticamente ele vai ticando, digamos que nós temos lá um painelzinho lá, um tablet, por exemplo, e ele vai ticando tudo que já entrou. Aí, por exemplo, na hora que eu carreguei tudo, eu simplesmente olho o meu sisteminha lá no tablet ou no celular que seja, no smartphone, e eu olho se está 100% carregado, ou seja, se todos os produtos que eu devo levar para meus clientes estão dentro do caminhão. Então, o portal já faz isso para mim. Se tiver um produto a mais, na hora que eu estiver entrando, o portal pode soar um apito, por exemplo, e aí eu vou lá e vejo no sisteminha, mostra, opa, você está entrando com a caixa a mais de produto X. E opa, então eu vou lá e retiro essa caixa. Ou então, se na hora que eu carreguei, eu acho que eu já carreguei tudo, eu vou lá e olho, ele me fala, ó, tá faltando ainda uma caixa ou uma quantidade X de caixas do produto tal, ou dos produtos tais. Isso é uma resolução de problema. Então ele pode me facilitar essa ideia de analisar a quantidade, se está correta ou não de um determinado produto. Tá? Então esse é um exemplo básico, mas tem vários. Um outro motivo é para melhorar o controle, que eu posso, por exemplo, ter uma câmera lá dentro do meu processo de produção e aí colocado em cima da esteira. E conforme esse produto vai passando, vamos jogar um produto qualquer aí, sei lá, vamos imaginar que é uma empresa de pizza. Então, conforme vai passando por essa esteira, as minhas pizzas, ele vai identificando, por exemplo, quantas pizzas já passou, para mim ter um controle melhor da quantidade, porque como ele é um produto quase que artesanal, ou seja,
eu vou ter várias pessoas preenchendo lá, só colocando na esteira, que daí a esteira vai para o setor de embalagem, lá de empacotamento. Então eu tenho uma câmera e ela vai contando. E aí eu posso ter um monitor lá na frente onde o pessoal está montando, mostrando lá quantas pizzas daquele sabor já foi montada. Que digamos que nós temos a nossa necessidade, ó, eu tenho que produzir 200 do sabor de calabresa. E eu ponho essa câmera, aí eu não preciso que o meu funcionário fique contando por via das dúvidas, lá vai que ele anota errado e produza mais ou a menos. Então eu tenho uma câmera que fica filmando e ela simplesmente conta para mim automaticamente quantas tem e mostra no monitor lá, ó, já tem tantas. Aí o funcionário que está responsável por pegar essa massa de pizza para o preparo, ele olha, opa, já tem 198, então falta duas. A hora que chegou a 200, opa, já tem 200, então vamos ver qual é o próximo sabor. Clica lá nesse monitorzinho e aí mostra, opa, agora é de mussarela, por exemplo. Então eu tenho um controle muito melhor do meu processo. Nós temos também, utilizamos a tecnologia para melhorar o fluxo de informação dentro de uma empresa, que daí se torna muito mais fácil e rápido para a informação chegar do ponto A ao ponto B, muito mais nítido essa transmissão de informação. Às vezes demorava-se horas ou dias para a informação chegar do ponto A ao ponto B, no processo tradicional, ou seja, o setor A produz esse relatório que encaminha para o setor B, aí o setor B olha vários relatórios, gera um novo relatório com essas informações que encaminha para o setor C. Agora não, com a utilização de sistema de informação, eu simplesmente pego então a minha informação na hora que ela foi lançada, e automaticamente o sistema me gera todos os relatórios para cada setor que necessita daquela informação, com a aparência ou com os dados necessários para resolver aquele probleminha. Facilita muito. Aí nós temos aí melhorar o processo de tomada de decisão. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade de dados muito maior para ser analisadas, o que me facilita na hora da aquisição de um produto, ou na hora de demissão de um funcionário, ou grupo de funcionários, ou a realização de confecção de um novo produto, ou a abertura de uma nova filial. Então nós temos aí uma gama de informações muito maiores que o sistema pode suprir para nós, enviar para nós em formatos diversos, tá? Relatórios ou não sei. E aí nós manipulamos esses dados de uma forma que consigamos aí tomar uma decisão muito mais acertada, como por exemplo a aquisição ou não de um produto. Digamos que a nossa empresa ela quer fazer aquisição lá de um determinado produto. Digamos que tem um vendedor, o vendedor nos informa, ó, eu tenho agora aqui na promoção o produto A, e o preço normal dele é R$ 7,28 e nós estamos na promoção agora a R$ 6,43. Uma promoção de X%, porém tem que comprar no mínimo X unidades. Você tem interesse? Eu, setor de compra, posso acessar o meu banco de dados lá, meu SGBD, e verificar quanto que eu tenho daquele produto em estoque, qual é a minha previsão de venda daquela quantidade de produtos novos que eu vou adquirir mais do que eu tenho em estoque, e se compensa o investimento e se eu tenho local de estocagem armazenado. Então tudo isso eu consigo buscar do sistema sem precisar sair da minha sala ou sem precisar ligar para alguém. Se o meu sistema possui essas informações, então ele vai me mostrar se eu tenho espaço no estoque para alocar essas novas unidades, quantas que eu tenho no estoque, o tempo que eu vou levar, o tempo médio, né, porque daí no caso é um cálculo estatístico, um tempo médio para vender aqueles produtos com base em dados anteriores de vendas daquele produto em períodos semelhantes. Isso facilita aí na tomada de decisão. Com base em tudo isso, então eu necessito de um profissional dentro da minha empresa que consiga entender e manipular todos esses dados aí. Que profissional que é esse? É o que nós chamamos de profissional de SI. Primeiro, qual é a sua missão? A missão dele nada mais é do que organizar e garantir o acesso às informações para todos os setores da empresa. Ele tem por
Finalidade, então, fazer com que todos os funcionários recebam as informações necessárias para a execução de suas atividades. É assim que ele vai trabalhar, então. A missão dele é essa: transmitir, fazer com que o fluxo da informação flua dentro da minha empresa. O seu trabalho, então, nada mais é do que permitir que as informações relevantes sejam acessíveis aos profissionais de forma ágil e segura. Quando ele fala de forma ágil, é aquele negócio: eu preciso para agora. Abro o meu sistema, digito lá a informação que eu preciso e o sistema me dá um feedback lá daquela resposta, ou através lá de um relatório, ou através de um número, não sei. E quando se menciona segura, eu quero dizer que eu tenho uma qualidade de informação. O que seria isso? A qualidade da informação é que aqueles dados são dados reais e não foram alterados durante o processo, e que aqueles dados eu posso me basear para a execução da minha atividade, como por exemplo para a tomada de decisão. Aquele exemplo anterior da compra de produtos, se o sistema me retornou que eu tenho X unidades em estoques, então eu tenho que ter certeza que realmente possui aquelas unidades. Se falou que tem 100, tem que ter 100, não pode ter nem 101 e nem 99, tem que ter 100. E quando ele fala, então, de forma segura, é que aquele número 100 é o número real que eu tenho lá no estoque. Isso é forma segura. É a mesma coisa do que você ligar para um funcionário: quantos produtos você acha que tem lá no estoque? O cara: eu acho que tem 100, mais ou menos, 110. Opa, calma aí, eu tenho 100, eu tenho 110. Se eu vou tomar uma decisão, se eu tomo uma decisão baseada em achismo, eu posso comprar a mais ou comprar a menos, ou tomar uma decisão acertada ou tomar uma decisão errada, equivocada. Por isso que eu preciso de informações seguras. Que muitas vezes você pode achar que o seguro aqui é que ninguém vai roubar. Não, o seguro aqui é que eu tenho certeza que aqueles dados são dados reais e dados atualizados do sistema. E esse profissional, para atuar nessa área, o que ele precisa ter na área de SI? Primeiro, bom conhecimento de tecnologia, tem que saber tudo que há de novo no mercado tecnológico para a execução da atividade daquela empresa, bem como com sistemas semelhantes ou parecidos com aquela empresa. Por que eu tenho que saber isso daí? Justamente para ter uma facilidade maior do que tem, do que não tem no mercado. Porque se amanhã ou depois a empresa, nós precisamos aumentar o nosso poder de processamento, ou então eu preciso aumentar o meu poder de produção. Nós estamos produzindo 1000 unidades hora, eu preciso produzir 1100, tem que aumentar em 10%. Os nossos equipamentos atualmente possuem essa capacidade, então este profissional ele tem que ter noção se os equipamentos que eu tenho automatizados dentro da empresa me dão esse suporte de 10%, ou se eu tenho que adquirir novos produtos, novos equipamentos. Por isso que eu tenho que ter um bom conhecimento em tecnologia. Eu tenho que ter capacidade de fácil relacionamento com pessoas, porque como ele é um profissional de informações e o seu objeto de trabalho é informação, eu necessito de ter um relacionamento fácil com as pessoas, justamente para me obter as informações mais concisas possíveis e mais fiéis possíveis. Então eu tenho que ser uma pessoa que conversa muito com as pessoas e tem um relacionamento fácil. Tenho que entender também como funcionam os negócios e os processos dentro da empresa. Quando eu falo negócio, eu estou falando negócio da empresa. Então, se eu trabalho com grãos, eu tenho que entender tudo sobre os grãos. Como que é a venda, como que é a estocagem, como que é a negociação, como que é a produção do insumo, como é a produção do produto final, quem são os meus clientes, quem são os meus fornecedores, ou seja, eu tenho que saber tudo sobre aquele produto. E os processos organizacionais é como tudo isso funciona dentro da empresa, como o cliente interage com a empresa, como o funcionário interage em cada setor, como o nosso parceiro comercial interage com a nossa empresa, como que o nosso fornecedor interage com a nossa empresa, como tudo isso se conversa. Gestão e gerenciamento de projeto, por quê? Porque esse cara ele vai estar diretamente ligado com o setor
de desenvolvimento e implantação de novos sistemas dentro da empresa, principalmente sistemas automatizados. São equipamentos extremamente caros, 50, 100, 200, 500, 1 milhão de reais um único equipamento. Então ele tem que ter um conhecimento muito bom de como funcionam esses equipamentos e como que vai funcionar o processo tanto de implantação como de desenvolvimento desses equipamentos com base na necessidade da minha empresa, que às vezes eu posso comprar lá um determinado tipo de esteira que funciona numa empresa e eu tentar alocar dentro da minha empresa, aí a hora que ela chega eu implanto, eu identifico que ela é muito rápida, ou ela é muito fraca, ou ela é muito forte, ou ela não suporta a demanda, que a velocidade dela é inferior à velocidade que nós acreditávamos que ela rolaria sua base, não sei. Então ele tem que ter muito conhecimento de tecnologia justamente para facilitar o seu gerenciamento e gestão desses projetos aí. Ele atua diretamente no desenvolvimento das atividades aí de administração da empresa e tecnologia, que ele tem que estar ligado diretamente à gestão da empresa. Por quê? Porque muitas das tomadas de decisões dele precisa da autorização ou então de saber como a empresa funciona ou então de como a diretoria da empresa funciona. E normalmente eles são chamados de CEO ou analista de informação. São dois profissionais muito parecidos, porém o CEO, que é Chief Information Officer, que nós já vamos ver daqui a pouco, ele tem um conhecimento um pouquinho maior aí de gestão. O analista de informação tem um conhecimento um pouquinho mais focado em tecnologia e análise da TI, e o CEO, além de tudo isso, tem um conhecimento maior de gestão empresarial mesmo. Aí se tem aí, qual é as funções então? A primeira função dele é que ele é a ponte. Lembrando, o analista de informação, ele é a ponte do setor de informática e o marketing, ou bem como a diretoria da empresa, que é ele que vai passar esses dados técnicos para o pessoal do marketing para tomada de decisão, ou então para a direção para tomar decisão. Ou então é ele que a diretoria, nós precisamos aumentar em 20% o processo de produção. Será que a máquina X, Y e Z suporta? É ele que vai dar esse feedback para a diretoria. Ele tem por função também mapear os processos e conteúdos de sites e sistema da internet como um todo. Quando fala mapear o processo de conteúdo de site, ele que vai observar quais são as informações que nós vamos divulgar, quais são as informações que estão divulgando sobre nós. A ideia de sistemas e de internet como um todo é o sistema de informação da empresa, e a internet como um todo ela funciona basicamente aí como as redes sociais ou então os sistemas de notícia, né, dos feeds aí que nós temos distribuídos pela empresa, tanto interno como externo, bem como de outros veículos externos à empresa que estão falando da empresa e por aí vai. Para que fazer tudo isso? Com o objetivo então de pegar esses dados, nós desenvolvermos soluções que sejam úteis para a empresa para facilitar o seu uso, como por exemplo, nós tivemos um feedback de um produto novo que os nossos clientes não gostaram da sua cor, que foi uma cor que não agradou, por exemplo, daquele produto. Então, digamos que nós trabalhamos com móveis e por um motivo qualquer definimos que os móveis teriam uma decoração lá em cor verde, por exemplo, achávamos que teria saída no mercado, mas infelizmente os nossos clientes deu um feedback negativo, falando que aquela cor não agradou, então que não tinha outros móveis dentro da cozinha ou do quarto ou da sala que desse uma harmonia com aquele verde, então não teve saída. Os nossos clientes lá, que seriam as lojas de móveis, por exemplo, estão nos devolvendo porque o nosso produto não teve aceitação de mercado. E eu posso identificar isso na internet, por exemplo, nas redes sociais, o pessoal falando bem ou mal da minha empresa ou do meu produto. Antecipar-se ao concorrente é identificarmos, por exemplo, o que irá virar moda,
né, como por exemplo a cor de um móvel, ou um tipo de serviço, ou um tipo de promoção que seria interessante, eu fazer uma promoção de final de ano antes do meu concorrente, justamente para que ele não consiga imitar ou fazer algo parecido, porque senão o pessoal vai falar que está copiando e por aí vai. Aí saber antes o que vai virar notícia, que é justamente aquela ideia do o que é interessante e o que não é interessante adotarmos dentro da nossa empresa. O que é que o meu cliente deseja, o que é que o meu cliente não deseja. Isso que é o virar notícia. Conhecer o mercado melhor do que ninguém. É eu identificar, analista de informação, como funciona esse mercado que nós estamos atuando, que a nossa empresa está atuando e para qual caminho ela está seguindo. Para onde que ela vai? Ela vai para o lado A ou vai para o lado B? Qual vai ser o futuro dessa área? Desenvolvimento de novos produtos? Melhora dos produtos que temos? Ou o reaproveitamento de produtos que saiu do nosso portfólio e está voltando à moda, então nós vamos voltar com ele. Então, conhecer melhor o mercado que ninguém é isso daí, ter um conhecimento muito amplo daquela área de atuação. E planejamento estratégico é justamente de como ele vai pegar tudo que nós vimos anteriormente e utilizar em prol da empresa aí. Essa é a ideia desse profissional. E o que o analista de informação precisa então? Primeiro, ter grande facilidade de trabalhar com informática. O que é informática? Informática nada mais é do que utilizar os sistemas, programas. Não envolve aqui o hardware. E computação é relacionado com hardware, informática é mais relacionado com sistemas, programas. Então, essa é a diferença de um para o outro. Primeiro, ele tem que ter um conhecimento em sociologia, antropologia e administração. Por que que um analista de informação que trabalha com computador, sistemas, tem que saber sociologia? Se nós sabemos que a sociologia, que nem está lá, é a ciência que estuda a sociedade e os fenômenos que nela ocorrem, sejam elas culturais, econômicos ou religiosos. A sociologia, um analista tem que saber para ele poder identificar o perfil dos funcionários e também poder identificar os perfis dos clientes, bem como dos fornecedores, porque às vezes eu tenho ali processos culturais que não aceitam ou aceitam determinadas situações, ou então eles gostam ou não gostam de determinadas situações. Com base nisso, ele precisa ter noção daquela região, daqueles hábitos, para que antes... Exemplo, digamos que nós estamos em uma região onde tem um determinado culto religioso, não importa qual seja, aonde eles não aceitam, por exemplo, um determinado tipo de forma de se matar um animal, como por exemplo alguns cultos religiosos não aceitam que mata, por exemplo, um boi com a pistola, que daí tem um outro processo lá de como se deve matar lá para purificar a carne, por exemplo. Então, eu, antes de colocar o meu frigorífico nessa região, eu tenho que identificar como funciona isso, porque vai que eu, analista de informação lá, responsável por toda a área de TI, compro máquinas para fazer o abate dos frangos, ou então do boi, ou do suíno, não sei, aonde aqueles funcionários, ou aquela região, aquela sociedade não aceitam ou não compactuam daquela forma utilizada por aqueles equipamentos. Ou eles acham impuros ou sujos, não sei. Tem algum processo ali que não aceita aquele tipo de equipamento. Então, eu vou adotar, não vai ser aceito, ou o meu cliente não aceita que aquele produto, ele não compra aquela carne porque não está dentro dos seus pré-requisitos, religiosos ou culturais, não importa. Antropologia nada mais é do que o estudo do ser humano. Para que eu tenho que saber? Para me conseguir identificar, tentar identificar como
cada funcionário, cada pessoa pensa. Porque eu tenho 2 funcionários que executam a mesma atividade com a mesma performance, porém eles pensam totalmente diferente. E a forma de dar ordens ou obter informações são totalmente diferentes para cada um, justamente devido ao seu perfil psicológico. Com base nisso, a antropologia me auxilia no processo de identificação de perfil, bem como de identificação de como aquele grupo de pessoas pensam ou poderá pensar com base na tomada de decisão ou adoção de um equipamento. Como, por exemplo, se eu comprar novos equipamentos automatizados, aquele grupo de funcionários pode identificar que serão substituídos por essa máquina e podem me dar algum tipo de transtorno ou rejeição durante a adoção. Por isso que eu tenho que saber antropologia, que é justamente para identificar o perfil dessas pessoas, desse grupo de pessoas, junto com sociologia, e aí adotar medidas aí para facilitar o gerenciamento ou adoção ou aquisição de algo dentro da empresa. E a administração, como vocês já sabem, nada mais é do que o processo aí de gerenciar recursos, objetos, produtos, ou seja, gestão da empresa propriamente dita aí. Aí nós temos o CIO, que nós chamamos de chefe executivo de informações, que esse daqui seria o nível, vamos chamar assim, mais alto de um analista de informação. Ele é o grande responsável por todo o setor de TI de uma empresa. É ele, então, que faz a ponte entre toda a tecnologia e os funcionários e gestão da empresa. É ele que vai estar lá entre o que a direção, a gestão da empresa necessita e o que a galera da informática possui ou sabe ou tem para utilizar. É ele que vai fazer isso daí. Na hora que a diretoria, nós desejamos que faça isso. Aí ele chega para a galera lá da informática, existe essa possibilidade, o sistema suporta isso? Aí ele vai dar infelizmente o sistema não gera esse tipo de relatório, esse tipo de análise. Terá que ser desenvolvido e ter um custo tal. Aí é ele que vai sair então lá e vai falar assim, para a diretoria em uma reunião, nós temos isso, conseguimos produzir isso e tem um custo de tanto. É ele que faz aí essa comunicação aí, essa interação. O CIO, ele tem que ter muito conhecimento em estratégia, liderança e gestão, porque ele que vai estar então interagindo em vários setores da empresa, não só entre informática e diretoria, mas vários setores. É ele que vai estar analisando o RH, por exemplo, como o RH funciona e como ele interage com o contábil, para fazer a interação entre ambos, para adoção de novos sistemas ou então de novos equipamentos aí, para facilitar ou melhorar o sistema de gestão da coordenação da empresa, da diretoria da empresa. Por isso que ele tem que ter muita conhecimento aí dentro dessa empresa. E liderança, porque se ele é um gestor, todo gestor, antes de ser chefe, ele tem que ser líder, se necessita muito mais um líder dentro da empresa do que um dono ou um chefe. Por isso ele tem que ter esse espírito de líder. Normalmente, uma empresa é composta, lembrando, normalmente, não quer dizer que sempre tenha, mas normalmente eu tenho o CEO, que é o diretor executivo, que geralmente ele é como se fosse um presidente da empresa, ou seja, ele é um assessor, ele é uma pessoa que auxilia a diretoria da empresa na tomada de decisões, bem como no conhecimento específico da empresa de determinadas atividades. Então ele é um nível mais elevado aí de gestor dentro da empresa. Geralmente ele é o cara que mais conhece a empresa, até mais do que o próprio dono. O diretor de operações, conhecido do COO, que ele é responsável lá como tudo funciona dentro da empresa, como que executa lá as atividades. Diretor financeiro, que é o CFO, que é uma atividade muito antiga, mas que ganhou uma exponencial importância de alguns anos para cá, que geralmente eles tinham um contador que fazia isso daqui, mas daí agora eles colocaram uma pessoa responsável por todo o setor. Por quê? Porque as empresas evoluíram, cresceram e elas movimentam muito dinheiro e tem muitos setores que trabalham com dinheiro dentro da empresa e fica difícil a gestão de tudo isso daí. Por isso criaram esse cargo aí.